Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Espiritismo Todo Dia. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre preocupação. E a passagem evangélica associada ao nosso tema de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 26, que diz o seguinte: Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam e nem juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Disse o Cristo. O tema de hoje, preocupação, nos leva à reflexão de um outro sentimento que é provocado pela preocupação, que é a ansiedade. Sentimento este que tem gerado grande sofrimento e dor a grande parte da humanidade. Buscando no dicionário a melhor definição da palavra preocupação, eu encontrei duas definições no dicionário que diz literalmente o seguinte: ação ou resultado de preocupar-se. Pensamento que produz ansiedade, medo ou inquietação e apreensão. E a ansiedade, queridos, é um sentimento que cria imensos bloqueios mentais em nós, naqueles que se preocupam, naqueles que se tornam ansiosos em função de tudo isso, provoca um grande bloqueio mental, impedindo que essas criaturas possam ter qualquer oportunidade de elucidação, qualquer oportunidade de entendimento sobre tudo aquilo que está ocorrendo no momento, no presente. E a preocupação, segundo o Hamed, num livro chamado Renovando a Atitude, ele diz que a preocupação tem como estratégia nos manter distantes do momento presente, isso é, nos manter longe da solução do problemas, muitas vezes, pelos quais nós estamos passando. Imobilizando assim as nossas realizações do agora, em função de determinadas coisas que poderão ou não ocorrer no futuro. E a preocupação, assim também como a ansiedade, nos leva à perda de energias intensas, porque nós despendemos muita energia com a nossa preocupação, com a ansiedade, com coisas, como eu já disse, poderão ou não acontecer no futuro. E são coisas que muitas vezes fogem totalmente do nosso controle. Neste capítulo no livro Renovando Atitudes, onde Hamed fala sobre o tema preocupação, ele nos elenca algumas coisas com as quais nós não temos controle. E não adianta muitas vezes nós nos preocuparmos. Vamos ver alguns desses pontos que Hamed elenca no seu livro. Ele fala o seguinte: a doença dos outros, de alguns amigos, parentes ou familiares. Muitas vezes pessoas ficarão doentes dentro das nossas famílias, amigos, mas a nossa preocupação, a nossa ansiedade não vai evitar que esse tipo de coisa ocorra. A alegria ou a infelicidade dos nossos filhos. A nossa preocupação com a alegria e com a felicidade dos nossos filhos, ou a ansiedade, também não vai fazer com que eles sejam, que é uma garantia de que eles sejam felizes ou infelizes. Podemos trabalhar em função para que eles sejam felizes, mas não é a nossa preocupação não é garantia de que eles serão felizes. O amor das pessoas para conosco. Nós não temos controle sobre o amor que as pessoas possam ter para conosco. Nós devemos sim agir com consciência, com tolerância, com paciência, com respeito e amor, para que sejam motivos para que as pessoas nos amem. Mas receber o amor das outras pessoas não adianta, foge totalmente do nosso controle. O julgamento das outras pessoas sobre as nossas ações. Novamente, não temos controle sobre isso. Como eu disse, podemos agir da melhor forma possível e vamos procurar agir sempre assim. Mas o julgamento que outra pessoa fará sobre as nossas ações e comportamentos foge ao nosso controle. E outro item também, onde Hamed fala sobre a morte de familiares, de amigos ou familiares mais próximos. É outra coisa também que foge ao nosso controle. E a nossa preocupação excessiva, a nossa ansiedade, jamais irá impedir que alguma coisa dessa ocorra. E muitos são outras situações, eventos ou situações que fogem do nosso controle, que nós poderíamos citar aqui, né, e poderíamos passar talvez muito mais tempo falando sobre isso. E podemos nos preocupar com qualquer dessas coisas. Podemos nos preocupar excessivamente ou gerando ansiedade sobre essas coisas, mas nunca teremos controle sobre elas. A doença virá. E não seremos capazes, com a nossa preocupação ou a nossa ansiedade, trazer a saúde de volta.
a alegria ou as tristezas dos nossos filhos não serão ditadas pela intensidade das nossas preocupações e das nossas ansiedades. O amor dos outros, os julgamentos alheios, a morte, entre outros, são coisas que fogem completamente do nosso controle. Vamos ver alguns trechos desse livro Renovando Atitudes, nesse capítulo Preocupação, onde Hamed nos fala sobre esse tema. Ele diz o seguinte: outra questão é quando passamos por enormes desequilíbrios causados pelo desgaste emocional de nos ocuparmos antes do tempo certo com coisas e pessoas, o que ocasiona insônia, decepções e angústias, pelo temor antecipado do que poderá ou não ocorrer no futuro. E vejam, queridos, que isso gera uma ansiedade enorme em nós, nos imobilizando, fazendo sofrer não só a nós de uma forma intensa, mas também todas aquelas pessoas que convivem conosco, gerando dor, gerando tristeza, gerando desconforto e assim por diante. E Hamed ainda continua neste capítulo falando o seguinte: não confundamos preocupação com previdência, porque se preparar ou ser precavido para realizar plano para dias vindouros é tino de bom senso e lógica. Mas prudência não é preocupação, porque enquanto uma é sensata e moderada, a outra é irracional e tolhe o indivíduo, prejudicando-o nos seus projetos e empreendimentos do dia de hoje. E já no final deste capítulo Preocupações do livro Renovando Atitudes, Hamed nos traz então uma frase bastante interessante que merece a nossa reflexão de uma forma muito especial. Ele diz o seguinte: além do mais, o Mestre Jesus nos pedia que fizéssemos observações de como a vida se comporta e que deixássemos de nos preocupar, convidando-nos a olhar para a nossa criação divina que a todos acolhe. E isso quer dizer que tudo que ocorre na nossa vida, amigos, tudo que ocorre tem uma razão de ser, uma vez que a providência divina sempre nos orienta, sempre nos ajuda e sempre nos guia. E muitas vezes não temos condições, ou nem mesmo entendimento de que tudo que ocorre conosco, se isso é bom ou se isso é ruim. E isso me lembrou um caso bastante interessante que eu queria compartilhar com os senhores sobre esse tema preocupação. E esse amigo Olavo me contou uma história bastante interessante sobre esse tema, preocupação, no qual eu gostaria de compartilhar com os senhores. Ele me contou a história de um fazendeiro muito rico, que deixou as suas terras para os seus filhos. Todos receberam terras férteis. Somente o filho mais novo é que recebeu como herança um brejo, um pântano totalmente alagado e inútil para a plantação. Seus amigos desse jovem fazendeiro ficaram todos tristes com a sua sorte e foram visitá-lo, tentando consolá-lo, tentando animá-lo e questionando o que fazer. Mas esse jovem disse o seguinte aos seus amigos: meus amigos, Deus é bom, Deus é justo. Se isso é bom ou é ruim, só o futuro dirá. No ano seguinte, uma grande seca então veio se abater por toda a região. Todas aquelas terras secaram, todas as plantações secaram, todos aqueles animais vieram a morrer. Somente aquele brejo alagado que veio secando com suas terras e tornou-se então uma terra fértil para a plantação e também para a criação de animais. E esse jovem plantou e ajudou toda a região. Plantou, criou animais e ajudou toda a região. E todos os amigos ficaram felizes e agradecidos pela ajuda que aquele jovem fazendeiro tinha dado para ele. E todos eles foram visitá-lo dizendo: puxa vida, que sorte você teve, né? Que sorte que você teve, olha, parece que Deus te ajudou. Com o dinheirinho que sobrou de toda aquela plantação, de tudo aquilo que ele ajudou para as pessoas, esse jovem fazendeiro atendeu um pedido, um desejo do seu filho de que ia ter um cavalo branco de raça. Então juntou as últimas economias que tinha e deu esse cavalo de raça para o filho mais novo. E passado algumas 2, 3 semanas, o filho ainda tentando domesticar esse cavalo, mas não conseguia, não tinha acho que alguma experiência, esse cavalo então simplesmente fugiu. E voltaram aqueles amigos
claro, que lamentando, e lamentando a fuga do cavalo, dizendo, puxa vida, que azar, né? Que situação, e o que fazer agora? É o único dinheiro que você tinha, você deu para... Aí começaram a lamentar aquele monte de lamentações. E o filho mais novo, esse jovem fazendeiro, disse o seguinte, amigos, se isso é bom ou se isso é ruim, só o futuro dirá. E os amigos foram embora. Passado acho que umas 2 semanas, eis que o cavalo branco volta. Ele tinha se acasalado com uma égua, e o que aconteceu? Parece que a família inteira veio junto. Quase 20 cavalos, entre cavalos e éguas, voltaram para a fazenda. Então, a alegria foi geral. E todos aqueles amigos dos fazendeiros voltaram novamente dizendo, puxa, que sorte que você teve, né? Parece que Deus olhou para você. E aquele jovem fazendeiro, com tudo isso, passado mais algumas semanas, aquele jovem, filho do fazendeiro, o filho do jovem fazendeiro, então, numa tentativa de domar os cavalos, porque ele ainda insistia, que ele ia ser domador de cavalos, veio então, numa dessas tentativas de domar os cavalos, ele veio a ter um acidente muito feio, onde ele caiu e quebrou as 2 pernas e um dos braços. A imobilização dele seria de praticamente quase 1 ano em cima de uma cama. E novamente vieram aqueles amigos do jovem fazendeiro, conversando e lamentando. Puxa, que azar, não é mesmo, amigo? E agora, como você vai fazer com cavalos, criações e sozinho, sem um filho para ajudar, e nada e tudo? E aquele jovem fazendeiro, mais uma vez, olhando para aqueles amigos, disse o seguinte, meus amigos, Deus é bom, Deus é justo. Se isso que aconteceu comigo é bom ou é ruim, só o futuro dirá. Passado mais algumas semanas, quase um mês, eis que passa por toda a região o comandante-geral do rei, dizendo o seguinte, todos os filhos de todas as pessoas, as famílias, os filhos estão convocados para a guerra. Todos aqueles que tiverem idade de guerrear estão convocados. Todos foram convocados, menos o filho do jovem fazendeiro. E todos aqueles amigos vieram novamente dizer, mas que sorte que você teve, né? Nossa, parece que Deus olhou para você. Ao que novamente o jovem fazendeiro, olhando para aqueles amigos, disse o seguinte, meus amigos, Deus é bom, Deus é justo, Ele nos ama. Se isso que aconteceu comigo é bom ou é ruim, só o futuro dirá. Passado mais algum tempo, terminada a guerra, depois de quase 1 ano, praticamente nenhum daqueles jovens voltaram. Praticamente nenhum. E todos eles foram novamente na casa do jovem fazendeiro, ao que o jovem fazendeiro então recomendou que eles agissem dessa forma, entendendo que Deus é bom, entendendo que Deus é justo. E se isso que tinha acontecido com eles, se é bom ou ruim, só o futuro seria capaz de dizer. Percebam, queridos, que enquanto nessa história muito interessante, percebam que enquanto todos aqueles amigos dos jovens fazendeiros, eles ficavam ansiosos e muito preocupados e até mesmo com lamentações sobre tudo que ocorria com aquele jovem fazendeiro não deixava de acreditar em Deus, não deixava de acreditar na justiça de Deus. Muito pelo contrário, ao invés de se preocupar, de ficar ansioso com o que estava acontecendo, não, ele agia. Ele plantava, ele ajudava, ele atendia os desejos dos filhos, enfim, começava extremamente de trabalho e de preocupação com o dia, com aquilo que estava vivendo naquele momento. Ele acreditava sim que vivia um futuro melhor, mas desde que o presente fosse trabalhado, desde que as coisas que estivessem ocorrendo no presente fizessem sentido e que dependesse dele, sem preocupação e sem ansiedade, para que pudesse tomar a melhor decisão. E todos os amigos, percebam, em um determinado momento, ficavam ansiosos e preocupados. E depois que viam o resultado, voltavam lá e acreditavam tudo aquilo à sorte. Acreditavam tudo aquilo à bondade divina, ao amor de Deus, ou alguma coisa nesse sentido. E esse fazendeiro entendia Deus como um pai de amor, como um pai justo e que atende sempre os seus desejos e os seus pedidos. Mas quanto de nós, queridos? Quantos de nós não passamos por situações muitas vezes semelhantes a que esse jovem fazendeiro passou?
Muitas vezes nós passamos pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, e da mesma forma também são diversos amigos nossos que nos chegam, como que lamentando, nossa, que azar o seu, que é isso, que é aquilo, todo esse tipo de coisa. Muitas vezes vemos essas pessoas lamentando, chegando para poder nos ajudar a lamentar. E quando nós conseguimos, pelo nosso esforço, pela nossa vontade, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, nós conseguimos superar todas essas dificuldades. E com essa superação nós conseguimos mais coisas, de repente um trabalho novo, uma casa nova, um carro novo. Todas essas pessoas são unânimes em dizer para a gente que sorte que você teve, né? Parece que Deus está olhando para você e assim por diante. Já os nossos amigos espíritas, aqui não é uma crítica, já os nossos amigos espíritas, eles fazem isso de uma forma diferente. Eles chegam quando nós estamos passando pelas dificuldades, pelos sofrimentos, pelas dúvidas, por todos esses temores, eles chegam para a gente e falam, isso é karma. Ou então ele fala, isso é ação e reação. Justiça divina. Ou então ele fala, é expiação, é prova. Você tem que aguentar, você tem que suportar. Ora, eu já tive a oportunidade de dizer diversas vezes aqui. Todas as vezes que nós estamos passando por dificuldades, que nós estamos passando por situações de dor, de sofrimento, na verdade, tudo isso são oportunidades. Oportunidades para que a gente possa aprender, oportunidades para que a gente possa trabalhar o nosso presente, nos esforçar, nos transformar e nos melhorar para que a gente consiga encontrar a melhor solução para sair dessa. E com certeza saímos mais fortes, com certeza saímos melhores. E quando a gente sai melhor, quando a gente sai mais forte, quando a gente consegue ter a alegria, o retorno de todo esse amor do Pai sobre todo o esforço que nós fizemos, aí sim, vem essas criaturas e falam para a gente, nossa, que sorte você teve, né? Mas também não temos, ainda hoje, queridos, o conceito da vida eterna. E esse conceito da vida eterna, com certeza nos daria chances de nós entendermos tudo que nós estamos passando. Seja oportunidade de reparação, de construção, de aperfeiçoamento, de melhora, de transformação, que nós temos que ter ao longo das vidas para que a gente possa crescer cada vez mais. Então, a preocupação, a ansiedade de nada vai ajudar a gente para que a gente conquiste tudo isso. O que vai adiantar é o nosso esforço, é o nosso trabalho, enfrentando os problemas que nós temos tendo hoje, para que possa fazer dos dias futuros, dos dias que virão, um futuro melhor. Isso sim nós temos que fazer. E é justamente por isso que nós vivemos com tantas preocupações no mundo. Vivemos com tanta ansiedade nesse mundo de hoje em dia. Uma outra coisa também bastante interessante que nos preocupa, que preocupa grande parte da humanidade, é com relação ao desencarne, relação à morte, ou então, como nós os espíritos costumamos dizer, de retorno à pátria espiritual. E muitas são as pessoas que vivem preocupadas, sim. Vivem preocupadas, ansiosas, e muita preocupação e muita ansiedade se existe ou não vida após a morte. E para essas criaturas, eu costumo dizer justamente o contrário. Elas devem se preocupar, sim, se existe vida antes da morte, para que possam viver essa vida de uma forma intensa. A morte, não escaparemos dela de maneira nenhuma. Mas o que fará nosso retorno à pátria espiritual melhor ou pior é a forma e a intensidade com que vivemos a nossa vida. Sem preocupações excessivas, sem ansiedades, mas vivendo o nosso dia, o nosso dia. Quanto à nossa morte física, isso é inevitável. Com certeza nenhum dos senhores que estão hoje compartilhando esse vídeo comigo estarão aqui junto conosco daqui a 100, 110 anos. A morte é inevitável para todos nós. Certa vez o Chico Xavier, dando uma entrevista, ele disse o seguinte: eu prefiro ter uma vida de intensas e repletas de dificuldades e de problemas a sofrer eternamente deitado numa cama. E todos nós sabemos da dificuldade, pelos sofrimentos pelo qual o Chico passou. E nós nunca o vimos ansioso ou preocupado com o dia futuro. Porque ele tinha as suas preocupações, as suas atividades, seu trabalho, desenvolvimento focado no presente, para que pudesse proporcionar não só para ele um futuro melhor, mas também para todas aquelas pessoas a quem ele muito amava. E é por isso que nós temos que nos preocupar, não nos preocupar
com o futuro, mas nos preocupar sim com tudo aquilo que nós temos que fazer hoje e fazer da melhor forma possível. A preocupação e a ansiedade é hoje o grande mal da humanidade. Como nós vimos pela definição de ansiedade, estes sentimentos estão cada vez mais presentes em nossas vidas. E a impressão que dá para todos nós é de que o dia hoje de 24 horas já não comporta mais. Então a nossa expectativa é querer ter um dia de 48 horas. E muito daqui a pouco também 48 horas num dia não vai adiantar de nada. E muitas vezes logo em seguida, em função de toda essa preocupação, de toda essa ansiedade, começam a vir outras complicações. Começam a vir então o estresse, danificando a nossa saúde. E a ansiedade, como já dissemos, é o grande mal do século XXI. Todos nós somos, hoje em dia, bombardeados, mas bombardeados com informações vindas do mundo inteiro. Então, o que nós recebemos? Se descarrilha um trem lá na Índia onde ferem 50 pessoas, a notícia no mundo inteiro, e assim por diante. E essas notícias passam o dia inteiro nos jornais, nos noticiários, nas rádios e nas mensagens. É guerra do Iraque, ataque no Afeganistão, ataque na Indonésia, rebeliões de presídios e na FEBEM, atentados, assaltos e sequestros, ataques do PCC, crise mundial, gripe suína e agora a gripe coronavírus, né? Esse coronavírus que está prejudicando todo mundo. Então nós somos constantemente sendo bombardeados por todas essas notícias, pela globalização, trazendo para a gente uma preocupação e uma ansiedade muito grande. E como consequência disso, como consequência de todo esse bombardeamento que nós estamos recebendo hoje, nós começamos a demonstrar os primeiros sinais de grande preocupação e ansiedade. Vamos ver alguns sinais? Acho que o primeiro grande sinal que as pessoas ansiosas e preocupadas começam a ter é o caso de ficar esfregando a mão. Parece que fica o tempo todo assim, esfregando as mãos né, de uma forma constante. E logo em seguida, ele começa quase que batendo o pé, quase que de uma forma inconsciente, e a coisa começa a andar de um lado para o outro, e daqui a pouco começa a ficar com os olhos arregalados, daqui a pouco começa suando frio, uma série de outros sentimentos, e como consequência de tudo isso, de toda essa ansiedade, todas essas preocupações, os batimentos cardíacos começam a ficar cada vez mais intensos, o fígado começa a doer, o estômago parece que começa a ficar pronto. Vem todo um processo de desequilíbrio espiritual, vem todo um processo de desequilíbrio do nosso organismo, trazendo aí sim, abrindo espaço para muitos problemas, muitas dores, muitas doenças e muito sofrimento. E é preciso que tomemos a decisão urgente de vencer a todo custo essa nossa ansiedade e essa nossa preocupação. E é para isso que necessário que, antes de tudo, antes de qualquer coisa, nós tenhamos muita fé em Deus. Muita fé em Deus que nos ama e que nos quer muito bem. No Evangelho de Mateus, logo no começo eu lembrei dessa passagem. Mas eu queria trazer aos senhores aqui, nesse capítulo 6, dos versículos 25 e 26, onde o Cristo então diz o seguinte: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo muito mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, que não semeiam e nem ceifam, e nem juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? E neste versículo, Jesus faz um convite à fé e à confiança em Deus. Porque tendo fé, tendo confiança, somos capazes de realizar prodígios. Somos capazes de solucionar todas as dificuldades que nós temos. Somos capazes de aprender, somos capazes de evoluir, somos capazes de nos melhorarmos cada vez mais, não só a nós, mas muitas pessoas que muitas vezes dependem do nosso esforço, dependem do nosso trabalho. E a nossa preocupação e a nossa ansiedade só prejudicaria todas essas criaturas. E para que eu possa encerrar, queridos, eu queria trazer uma passagem, uma mensagem de um livro chamado Otimismo Todo Dia.
Esse livro, Otimismo Todo Dia, ele é um livro que contém 365 mensagens. E a mensagem do dia 297, ela nos diz o seguinte, falando também um pouco sobre preocupação. Vamos ler. Por que andar com a cabeça a 1000 por hora, perturbado e agitado? Não esteja ansioso com o que fazer, como se fosse um motor sempre, constantemente ligado. Acalme-se. São inúteis certas agitações. Dê valor a si, corrija o seu pensar, corrija o seu sentir, corrija o seu agir, com profunda fé em Deus que está dentro de você, maior esperança e nenhum medo de problemas. Modifique-se, uma pequena modificação interna ocasiona profundas alterações externas, dando-lhe maior prazer de viver. Desligue-se. Nenhum motor é mais importante do que o seu coração. Queridos, era esta a mensagem que eu queria trazer com esse tema preocupação. Inclusive com todas essas coisas, com todas as tribulações pelas quais o planeta está passando e com todas as tribulações que o nosso país também está passando. Portanto, não devemos nos preocupar excessivamente. Devemos trabalhar de uma forma digna, de uma forma amorosa, para que a gente possa solucionar, sim, todos os nossos problemas. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.